mas também muito necessário nesses últimos dias, visto que estamos em meio a uma sociedade que está se destruindo por falta de conhecimento. E a primeira família que precisa estar preparada para alcançar essa sociedade é a igreja do Senhor. Vivemos uma época onde pessoas cristãs não sabem como abordar ou responder determinadas questões, determinados assuntos, ou talvez não sabem lidar com determinados temas devido à falta de conhecimento. Mas nessa noite nós temos um pouquinho de tempo aqui, e se nós não conseguirmos terminar hoje, até Jesus voltar, nós vamos terminar, porque nosso desejo é estudar a palavra do Senhor. Nem todos os dias será dias de Pentecoste, alguns dias será dias de pão, dias de azeite, e hoje eu creio que será aquele dia de pão. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Marcos, continuando onde nós estávamos no culto passado. Marcos capítulo 10. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 1 a seguir. O tema de hoje: o ensino de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Acompanha aí na sua Bíblia o ensino de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 1, que diz: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Versículo 2: e aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E eles disseram, versículo 3: mas ele respondendo disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Amém? Queridos, o ensino de Jesus sobre o casamento. Aqui nós vemos o evangelista Marcos enfatizando aqui não curas, mas ensinos, os ensinos de Jesus. Quando nós falamos a cura, o ensino, eles faziam parte do ministério de Jesus, caminhavam juntos em suas atividades. Pastor, Jesus, ele ensinava e
o ensino cura. Quando não há ensino, não há verdadeira cura, não há verdadeira libertação, não há um verdadeiro avivamento, não há uma verdadeira conversão. Quando há o ensino, a exposição da palavra do Senhor. Quando há exposição da palavra do Senhor, o coração ele é quebrado, ele é amolecido, a palavra entra e ela brota, ela traz frutos, e através dos frutos que você é reconhecido, o seu testemunho é reconhecido na sociedade. Mas aqui no capítulo 10, versículo 2, nós temos uma pergunta desonesta. Quer ver o que diz? Capítulo 10, versículo 2, evangelista Fábio estará fazendo essa leitura para nós, mas acompanha na sua Bíblia. Olha a pergunta dos fariseus. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Pastor, por que o senhor está falando que aqui capítulo 10, versículo 2 é uma pergunta desonesta? Irmãos, quando você já tem a tua resposta pronta, mas só quer saber o que o outro vai responder, é uma pergunta desonesta, é uma pergunta leviana. E a Bíblia diz, capítulo 10, versículo 2, tentando-o. Essa pergunta não era para trazer benefício para ninguém, essa pergunta não era para esclarecer nada para ninguém. Aqui no capítulo 10, versículo 2, ali diz que eles chegaram para Jesus fazendo uma pergunta capciosa, uma pergunta tentando Jesus. Por quê? Se Jesus responde uma coisa, nós pega ele aqui. Se Jesus responde outra, nós pega ele ali. Dependendo da pergunta, dependendo da resposta que Jesus dava, eles já teriam uma armadilha. Mas olha só, os fariseus já tinham uma opinião formada sobre a questão do divórcio. Nós só vamos ver o que Jesus vai falar. Vamos fazer essa pergunta só para ver o que ele vai falar. Quantas vezes alguém chega para você fazendo uma pergunta, já sabe a resposta, mas só quer saber qual é o teu ponto de vista? Sabe que você é crente, mas só quer saber para quê? Ou para você ser constrangido, ou para você ali ser defrontado. Exatamente, eles não buscavam uma resposta. Os fariseus que chegavam diante de Jesus perguntando, eles não estavam à procura de uma resposta. O que eles queriam, pastor? Eles armavam uma cilada para Jesus. Diz Marcos capítulo 10 e 2, eles experimentaram perguntando. A Bíblia diz: a Deus ninguém tenta, a Deus ninguém tenta. Os fariseus não estavam focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas nas filigranas das concessões mosaicas do divórcio. Perguntaram para Jesus: é lícito repudiar ou dar carta de divórcio? Primeiro, por que eles fizeram essa pergunta desonesta? A Bíblia nos dá a resposta. O que diz ali? Eles queriam colocar Jesus contra Herodes. Pastor, conhece a história de Herodes? Conheço, pastor. O que Herodes fez? Herodes matou o irmão para ficar com a mulher dele. Eu não sei se naquela época tinha pessoa que diz que Deus abençoe, viu? Ai, que Deus abençoe vocês dois, porque nesses dias existe. Você sabe que as coisas estão erradas, no momento errado, da maneira errada, e ainda você tem coragem de dizer que Deus abençoe vocês dois. É porque falta João Batista nos dias de hoje.
Conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Falta João Batista nos dias de hoje. Pastor, mas é amigo, é amiga. Se está errado, fala a verdade, você não fecha a boca, não fala nada, porque você pode ser condenado junto com o pecado que eles estão fazendo. Herodes matou o irmão para ficar com a mulher dele, entendeu? E agora chega João Batista batizando, pregando arrependimento, e quem sabe Herodes chega para João Batista dizendo: ô João, batiza eu e minha mulher, batiza eu e minha mulher. João, é a tua mulher? É a tua mulher? É a tua mulher? Ou é a mulher do teu próximo? Não, mas tem que batizar porque Deus é amor. Deus é amor. Negativo, arrepende-te. Arrepende-te. Pastor, chamar as pessoas ao arrependimento hoje é constrangedor. Não é por nada que a igreja está com os bancos vazios. Tu vai lá na boate e está cheio. Tu vai lá no mundo, lá fora está cheio, mas estão caminhando de passos largos para onde, pastor? Me diz. Se a Bíblia diz que estarão de fora, agora a palavra de Deus diz aqui, ó, eles queriam, foi nessa mesma região que João Batista foi preso, degolado por denunciar o divórcio ilegal e o casamento ilícito de Herodes com a sua cunhada Herodias. João Batista denunciou. Eu não sei o que vocês podem entender pela palavra denúncia, mas para mim denúncia é trazer às claras o que está escondido. Entendeu? É mostrar aquilo que está encoberto. É revelar aquilo que está debaixo dos panos, pastor. Exatamente. João Batista veio e revelou: você não pode se batizar. Não posso te batizar. Você primeiro tem que consertar a tua vida. Conserta a tua vida. Arrepende-te do teu pecado. Volta onde você caiu. Conserta. Porque você tem um assassinato nas suas costas. E não é de estranho, não, é da própria família. Conserta. Aí eu posso te batizar. Às vezes as pessoas acham que, né? Mas pastor, mas não tem nada, tem a ver assim, irmão. Às vezes pescoços vai para a bandeja, mas 1000 vezes os pescoços para a bandeja do que a alma ir para o inferno. Verdade. Você prefere o quê? Eu prefiro pescoço na bandeja, mas pode botar pescoço na bandeja, não tem problema. Mas a palavra precisa ser ensinada. Esse assunto aqui, quase ninguém gosta de ensinar, né, pastor? Porque toca muitas das vezes no nosso eu. Mas esse assunto aqui nos ensina, porque nós também precisamos aprender. A igreja que aprende, ela caminha mais firme. Entendeu? É aquela frase: ninguém vai para a guerra de pijama. Soldado que é soldado não vai para a guerra de pijama. Nós não estamos nessa terra, a igreja não está nessa terra para ser vista pela sociedade como o templo mais bonito. O cartão postal da cidade. Olha só o templo, galerias. Olha o corpo de ombreiro, está bonito, viu? Pensa, mas olha que lindo que... Não, Senhor, nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para pregar a verdade. Olha só que interessante. João Batista, os fariseus instigavam agora Jesus a ter a mesma atitude de João.
Vamos insinuar agora? Jesus, é lícito ou não é? Ouviu? Viu? Olha. Você está entendendo, né? Eles estavam provocando a mesma situação. Chegaram para Jesus dizendo: Jesus, irmão, não chegaram, não mandaram um bilhetinho para Jesus. Lê e depois rasga, esconde. Não, chegaram no meio da multidão. Ali estavam os sacerdotes, os fariseus, ali estava a cúpula do sinédrio, ali estava todo mundo, ali estavam os herodianos, ali estava, quem sabe, os guardas, ali estava todo mundo. Com certeza alguém, se fosse nos dias de hoje, alguém ia mandar um zap, né? Lá para o Herodes, filma aí, está falando do teu problema aqui. Lugar de interrogatório era a Pérea, que, como a Galileia, pertencia aos domínios de Herodes Antipas. Jesus estava no território de Herodes Antipas. Jesus agora está falando, pregando um assunto que vai atingir direto a liderança política. E agora, pastor? Mas não era só isso, não. Não colocaram Jesus apenas contra Herodes. Olha o que nós vemos aqui. Além de colocar Jesus contra Herodes, colocaram Jesus também contra Moisés. Olha só que ridículo. Pastor, mas quem é Jesus e quem é Moisés para dizer você está contra Moisés? Presta atenção. Quem é que deu a lei para Moisés? Quem é a lei? Quem é a palavra? É a mesma coisa que você jogar Jesus homem e botar Moisés divindade. Você está me entendendo? Os fariseus queriam colocar à prova a ortodoxia de Jesus. Mas você é realmente um judeu nato que defende e preza pela palavra, a palavra que Moisés ensinou, a palavra que veio lá dos nossos patriarcas antepassados? Sim, mas você está quebrando o que Moisés falou. Você está indo contra o que Moisés ensinou. Na igreja de Moisés era diferente. Moisés permitiu, Moisés diz que pode. Você está servindo a quem? Você está servindo a quem? Pastor Davi? Pastor Juarez? Evangelista daí? Você está servindo a quem? Me diz. Você está servindo a quem? Você está servindo a Moisés? Você está servindo a Moisés, você está lascado, meu querido. Porque cada congregação que Moisés abrir vai ser um costumezinho diferente. Lá daquela lá pode assim, lá daquela lá pode assado, lá da outra não pode. Mas Jesus falou, escuta aqui. Vocês estão dizendo que Moisés, na lei de Moisés, poderia dar carta de divórcio? Se Jesus dissesse é lícito, o que aconteceria? Ele afrouxaria o ensino de Moisés sobre o divórcio. E se ele dissesse não é lícito, ele ia dizer, mas Moisés disse que pode. Mateus capítulo 19, versículo 3. Abre lá para nós. Mateus 19, 3. O que Moisés havia ensinado? Que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, lavraria carta de divórcio e a despediria. O que diz Mateus 19, 3? Então, chegando ao pé dele, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Agora Mateus aqui você já vê algo interessante. Mateus já está
está falando o homem, aqui está falando o marido. Homem é uma coisa, marido é outra. Entendeu? Homem é solteiro, não tem nenhum compromisso, mas marido é casado. Marido tem aliança. E a primeira aliança que faz é lá no cartório e diante de Deus. Não adianta ter aliança diante de Deus se não tiver lá o papel lavrado no cartório. Deus não faz compromisso com a aliança feita pela metade. Então aqui Marcos diz: é lícito ao homem repudiar. Repudiar o quê? A sua mulher. Aqui está falando de um casal amaciado e não casado. Casal que vivem casado, mas como um casado, mas não são casados. Casal que vivem juntos, marido e mulher, vivendo como marido e mulher, até tem famílias, estão anos juntos, mas não são marido e mulher, é homem e mulher. Mas Mateus já fala diferente. Mateus capítulo 19, versículo 3, ele diz: é lícito ao marido repudiar a sua mulher. O que é a sua mulher? É mulher casada, legal, esposa. Por qualquer motivo, pastor, olha o que diz em Deuteronômio 24:1. Vamos ler Bíblia? Deuteronômio 24:1. Moisés havia ensinado que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, lavraria a carta de divórcio e mandava passear. Quer ver? Deuteronômio capítulo 24:1, que é onde é que está a repetição da lei. O que ele diz lá? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Interessante que os rabinos, os entendidos judaicos, eles levaram isso aí tão ao pé da letra, que eles interpretaram esse texto judaico na escola liberal ali, que se o marido poderia despedir a sua mulher por qualquer motivo, por exemplo, queimou o jantar, meu Deus do céu, metade da cidade estaria divorciada, qualquer motivo está falando, fala alto. Ou mesmo se o marido encontrasse uma mulher mais interessante, tipo assim, como acontece com algumas aí que se dizem evangélico, mas quando acha uma mulher mais novinha, abandona a sua e casa com a outra, desse jeito. Eles estavam interpretando esse versículo desse jeito. Se encontrasse alguma coisa indecente na mulher, já o chamai, por sua vez, dando no caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente, esse termo hebraico que descreve coisa indecente era entendido como falta de castidade. Ah, pastor, agora eu vou entender um pouquinho, porque nós estudamos cultura bíblica e a gente sabia que os pais da noiva judaica, eles preparavam a cama de núpcia, para onde o noivo levaria a sua filha, ali para a lua de mel. Eles colocavam um lençol branco naquela cama. Para quê, pastor? Para depois da noite de núpcia, eles recolher esse lençol e guardar como prova, ela era virgem. Entendeu? Para que depois, o marido ou alguém não viesse dizer: casei com a tua filha e você disse que ela era virgem, mas ela não era virgem. Então aquele lençol serviria de prova. Hoje, meu irmão, hoje tu vê aí a juventude, Ah, pastor,
se uma moça dizer hoje que ela é virgem, é algo de cafonagem, porque tem que conhecer. O jovem, o moço dizer que é virgem, meu Deus do céu, isso é coisa de quadrado. É por isso que não está aguentando os casamentos desse povo. Entendeu? A noiva não se guarda para o noivo, e o noivo não se guarda para a noiva. Quando casam, já não tem mais nada. Não sabe por que depois tem problema nos seus casamentos. Mas aqui a Bíblia está dizendo: se o homem encontrar alguma coisa ilícita, bom, segundo a cultura judaica, eles dizem que essa coisa ilícita poderia ser entendido como a falta de castidade, ou o adultério, alguma coisa que foi acontecida. Por exemplo, pastor, pastor, mas isso aí o senhor está forçando demais. Negativo. Dá uma olhada no que aconteceu com Maria, foi pregado lá em Prisma, pela irmã Karina. Dá uma olhada no que aconteceu com Maria. Maria era virgem ou não era? Para alguns aí, para a igreja romana, Maria é virgem até hoje. Mas a mulher ficou grávida e não foi do noivo. A mulher apareceu grávida dizendo: olha, é do Espírito Santo. Você está entendendo? Quantas moças não foram apedrejadas na praça pública? Por quê? Por alguma acusação. Foi pega. Aquela mulher que foi trazida para diante de Jesus foi pega no quê? Em ato de adultério. Adultério é o quê? É traição. Aquela mulher tinha um marido, mas foi pega traindo. E quem pegou traindo trouxe diante de Jesus e disse: está aqui, ó, foi pega em adultério. Se fosse nos dias de hoje, está aqui, ó, está o videozinho aqui, ó, já botei no grupo. Não existe isso aqui, só lá do outro lado, já está no grupo, ó. Ali, ó. Videozinho. Foi pegando o terra. Aí eles vão para onde? A lei de Moisés. A lei de Moisés manda matar. E tem que matar. Eu vejo, meus irmãos, pelos olhos da fé, aqueles fariseus, aqueles homens ali, que é fazendo o mesmo papel que Satanás faz diante de Deus. Tem que matar. Pegou, tem que matar. A tua palavra manda matar. Tem que matar. Mas Jesus diz: atira a primeira pedra que não tem pecado. Atira. Tem alguém aí que nunca passou pela cabeça aí um adultériozinho, não? Tem alguém que nunca pensou besteira na cabeça, não? Tem alguém que nunca desejou, não? Não? Tem alguém? Se tem alguém que nunca desejou, tira. Rapaz, esvaziou a igreja. Eu falo igreja porque Jesus estava fazendo um culto, esvaziou. Só ficou pedra. E aquela mulher. Aquela mulher, Jesus pergunta: mulher, cadê teus acusadores que te trouxeram aqui? Cadê? A mulher: não tem ninguém, Jesus, só tem o Senhor aqui. Eu também não te condeno. Não vou te matar. Eu vim para morrer por ti. Por que eu não iria te matar? Eu vim a essa terra para morrer no teu lugar. Por que agora eu vou querer a tua morte? Pastor, quando nós olhamos para esta passagem, eles queriam colocar Jesus contra Herodes, já expliquei. Queriam colocar Jesus contra a lei de Moisés, contra a palavra que Moisés ensinou o povo. E também queria colocar Jesus contra o povo. Por que, pastor? Olha só que interessante. Se a resposta de Jesus fosse sim, eles acusariam Jesus de estar promovendo a desintegração da família e atentando contra o direito da mulher. A mulher precisa da carta de divórcio, porque a mulher precisa sair e encontrar uma outra pessoa. Exatamente.
respondesse não, eles acusariam Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés, e ainda o colocaria numa situação extrema e perigo em relação à inconsequência do rei Herodes. Se Jesus diz que pode dar carta de divórcio, então isso ia virar um hábito. Se Jesus diz que não pode dar carta de divórcio, então isso ia colocar agora Jesus contra, meu Deus, o povo. Que pergunta capciosa, pastor. Mas vamos parar de falar dessa pergunta e vamos entender a resposta. Capítulo 10, versículo 3 até o 5, Jesus responde eles agora. Vamos entender a resposta. Acompanha na Bíblia aí, Marcos capítulo 10, versículo 3 até o 5. O que Jesus respondeu a respeito do divórcio e do repúdio? Lê para nós, fazer favor. Mas ele, respondendo-lhe, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Interessante que Jesus não caiu na provocação dos fariseus, porque Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Glória a Deus. Quando a pessoa vem perguntar para Jesus, Jesus já sabe. Hebreus, se não me foge a memória, 4:12, alguma coisa assim diz, que a palavra lá, ela consegue compreender a intenção do pensamento de alguém. Jesus não caiu nessa provocação, mas ele respondeu ali a pergunta deles, fazendo outra pergunta para os fariseus. Olha só, Jesus fazendo uma outra pergunta para ele: que vos mandou Moisés? Só o versículo 4 não fala. Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Interessante, pastor. Eles perguntaram para Jesus: é lícito o homem repudiar a sua mulher? É lícito? E lá no versículo 4 ele diz: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Exatamente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus instituiu o casamento, mas Deus não instituiu o divórcio. Verdade. Quem foi que instituiu o divórcio? Não foi Deus. O casamento é a expressão da vontade de Deus e não o divórcio. No princípio, Deus, quando Deus instituiu o casamento, Gênesis 1 e 27, 3, capítulo 2 e 24, antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Da onde veio o divórcio, pastor? Quer ver? Lê para nós, Gênesis 1 e 27, e depois 2 e 24. Vamos ver o que está na Bíblia. Abra a Bíblia aí, Gênesis 1 e 27. O que diz ali? Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 2 e 24. Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Vamos lá, o que diz a Bíblia lá? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus instituiu o divórcio aí? O que Deus instituiu aí? A união. Deus instituiu aqui o casamento. Deus não instituiu o divórcio. Antes da queda humana não havia nenhuma palavra sobre
lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Entendeu? O casamento, ele é digno de honra entre tudo. O divórcio é odiado por Deus. Vamos ler o que diz ali sobre o casamento em Hebreus 13, 13, versículo 4. Olha o que diz lá. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O que diz lá? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha só, venerado seja entre todos. Malaquias 2:16. Venerado seja entre todos. O que? O leito sem mácula. O que é leito sem mácula, pastor? É leito sem infidelidade, é leito sem pornografia, é leito sem prostituição, é leito sem adultério, é leito sem porfia, é leito sem essa nojeira. Pastor, o que quer dizer então o divórcio? Malaquias 2:16. Olha só o que ele diz lá. O que diz em Malaquias 2:16? Vamos lá, abre a Bíblia aí, vamos mexer com a Bíblia aí. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus aborrece o repúdio e também quem encobre o quê? Quem encobre o quê? Que encobre o quê? Deus aborrece o repúdio. Quem encobre a violência com sua veste. Quem encobre a violência com a sua veste. Pastor, por que nós estamos falando desse tema hoje? Porque é necessário. É necessário. Aí uns tempos atrás, não faz nem um mês, um camarada que se diz, mas não é, mas muitos gostam desse tipo, entendeu? Acabou matando a sua esposa. E alguém chegou a dizer: mas pastor, tem que segurar esse tipo de casamento, porque se orar, Deus vai mudar. Irmão, homem violento dentro de casa não é oração que muda, é cadeia, é polícia. Não tem como passar mão se está tendo violência, abuso dentro de casa. Precisa chamar a polícia e dar um corretivo no camarada. Se tivesse feito isso com antecedência, essa pessoa talvez estaria viva. Mas a pessoa estava dizendo: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. E quem sabe algumas pessoas dizendo: vou morar, aguenta mais, vou morar, aguenta mais. Não, irmão. Isso é caso de polícia. E os primeiros que tem que dar exemplo e chamar a polícia é a igreja. A igreja está mal falada por falta de ensino. Porque se a igreja fosse ensinada, camarada, apareceu um olho roxo, não é a oração que vai curar, não, é polícia. Polícia chama, conversa, dá um corretivo, pronto, ou melhora, ou você vai ter algum problema. Simples, porque a palavra está sendo ensinada, muitas das vezes não está ouvindo, não quer aprender. Se não aprende com a palavra de Deus, que é a vara, vai aprender com o cacetete da polícia. E eu não tenho medo de ensinar, não tenho medo também de ir lá e ligar: ó, está acontecendo assim, 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 por favor, vai lá
e ver o que vocês podem fazer. O que a igreja pode fazer, nós já fizemos. Não. Ora, minha filha, vai orando, vai orando, vai orando, até que o camarada pegou, marcou ali, não sei o que fez lá, e a mulher foi encontrada queimada. E agora a culpa é da igreja. Em algumas partes, a igreja tem sim o seu papel de culpa. Por quê? Porque a igreja sendo orientada, não vai ter sem vergonha, não vai ter casal, não vai ter mulher, não vai ter homem, não vai ter violência. Se tiver, sabe que não é na casa do pastor que vai ser resolvido pancadaria, não, vai ser lá na delegacia. Entendeu? O pastor, os obreiros, a igreja, os irmãos são conselheiros, mas partiu para a falta de respeito, polícia. Pronto. É melhor você corrigir antes que tenha corpo podre. Irmãos, quando a Bíblia ensina através do divórcio, a igreja, ela não incentiva a divórcio nenhum, mas a igreja também não pode prejudicar a vida. Se a pessoa está correndo risco de vida, precisa haver uma medida protetiva, e a primeira casa que precisa proteger é a igreja. Isso não quer dizer você vai incentivar o divórcio. Não, senhor. Pode haver um remédio. Às vezes a pessoa só precisa de um corretivo, abrir os olhos para enxergar a besteira que está fazendo com a sua família. Vai melhorar, amém? A gente ora para que isso aconteça. Mas quando nós olhamos, o divórcio não é uma instituição divina. No capítulo 10, versículo 4, o que diz ali? De Marcos, capítulo 10 e 4, ali diz: Moisés permitiu escrever carta de divórcio. Ei, Moisés permitiu. Deus instituiu o casamento, Moisés permitiu. Pela resposta dos fariseus, quando Jesus pediu: o que vos mandou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu a carta de divórcio. Moisés permitiu. Então a resposta dos fariseus, eles pensavam que Jesus estivesse se referindo à orientação de Moisés sobre o divórcio do capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1 a 4. Dá uma lida lá para ver. Olha só que profundidade tem esse tema. Capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1 até o 4. O que diz lá? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der em sua mão, e a lhe despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Olha só que interessante, nós temos aqui essa leitura, esses 4 versículos, pastor. Esses 4 versículos aqui, a Bíblia diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
dizer isso coisa feia, porque isso virou um hábito. Tinha pessoa lá que casava, daqui uma semana via uma espinha lá na testa da mulher, não gostei, repudiava. Mas o que quer dizer esse coisa feia? Dá uma lida lá, capítulo 23, versículo 14. Capítulo 23, versículo 14. Vamos ver o que diz coisa feia ali, de Deuteronômio. Capítulo 23, versículo 14. Lê lá. Porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu arraial, para te livrar e te entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se torne atrás de ti. Interessante, agora presta atenção, meus irmãos. Aqui a Bíblia fala bem assim, ó: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Deus anda onde tem pecado? Não. Mas espera aí, aqui está dizendo: portanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Ei, se ele está andando no arraial, se tiver prostituição, ele não vai andar, mas está tendo coisa feia. O que pode ser essa coisa feia, pastor? Em várias traduções, quem sabe até uma tradução que os irmãos têm aí, essa coisa feia pode significar coisa indecente. Essa coisa feia pode significar impropriedade. Essa coisa feia pode significar um escandaloso. Essa coisa feia pode significar algo ofensivo. Essa coisa feia pode significar alguma coisa repreensível, alguma coisa indecente, causa indecente, coisa feia, algo que ele reprova, algo inconveniente. Entendeu? Ah, pastor, por qualquer coisa, uma coisa feia, exatamente. Se tem alguma coisa indecente na mulher, não está honrando o marido, ele vai repudiá-la. Não é adultério. Essa coisa feia aqui não é adultério, diácono João, sabe por quê? Porque o adultério era punido com o quê? Me ajuda aí. O adultério era punido com o quê? Apedrejamento, morte. Mas Deus anda no meio do arraial e vê coisa feia. Entendeu? Coisa feia, mas não é adultério. Por quê? Porque se fosse adultério, era pena de morte. Mas Deus está vendo algo indecente. Deus está vendo algo que é inconveniente. Deus está vendo algo ofensivo. Deus está vendo algo escandaloso. Tudo isso daí vai levar ao quê? À morte. Agora eu vejo que a resposta de Jesus revela que ele se referia às palavras de Moisés em Gênesis sobre o estado ideal da criação e particularmente do casamento. Pastor, o que mandou Moisés? Moisés permitiu da carta de divórcio. Permitiu, pastor. Por quê? Por causa do quê? Vamos ver o que diz ali. Marcos 10, Marcos capítulo 10, por que Moisés permitiu? 10 e 5, por que Moisés permitiu? Olha o que a Bíblia fala ali. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Aqui ó, o divórcio não é um mandamento divino.
O divórcio não é um mandamento divino, então Moisés não mandou. Moisés permitiu. É bem diferente. Uma coisa é eu mandar vocês fazerem, outra coisa é, ó, se vocês quiserem fazer, mas eu não estou mandando. Ele permitiu. Por que Moisés permitiu, pastor? Jesus, supremo intérprete da Bíblia, da Escritura, diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Ele permitiu por um único motivo. O que era? Dureza de coração. Por causa da dureza de coração, em Mateus 19, versículo 8, registra a pergunta dos fariseus, bem assim, ó: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Na verdade, Moisés nunca mandou. Moisés, ele permitiu. O divórcio nunca é um mandamento, ordenança, mas uma permissão. Divórcio não está na lei. Divórcio não é lei. Divórcio é permissão. Hoje nós vemos muitas igrejas com muitas permissões. Se você olhar a igreja mais para trás, e se você olhar algumas igrejas nos dias de hoje, você vai ver que hoje a igreja está mais parecida com uma boate lá de fora do que com uma noiva que vai morar no céu. Mas o povo quer isso. Mas está aqui? Não, mas foi permitido. Foi permitido, pastor, foi permitido fazer isso, foi permitido usar isso, foi permitido andar assim, foi permitido dessa forma, foi permitido. Mas dá uma olhadinha lá nas cartas às igrejas da Ásia e você vai ver uma cobrança àqueles que permitiram. Está lá escrito: eis que eu tenho contra ti, eis que eu tenho contra ti. Tens ainda aí aqueles que estão firmes, mas tens que eu tenho contra ti. Vai lá, que toleras Jezabel, que tolera a doutrina de Balaão, que tolera os nicolaítas. Tens aí, eu sei aonde tu habita, e aí onde você habita está o trono de Satanás, mas você tem sido a minha testemunha fiel. Eu estou te observando. Mas vai ter a carta para aqueles: eis que eu tenho contra ti, arrependa-te. Está escrito, pastor, está escrito. Jesus está voltando, foi louvado aqui. Está escrito, pastor. Que igreja vai subir? Que igreja vai subir, pastor? Eu não digo o nosso tempo lá de fora, o nosso tempo quando nós era ímpio. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Mas crente, cristão, com essas práticas, e eu vou mais longe, porque eu não tenho vergonha de falar, mas muitos pastores têm trocado de mulheres como eu troco de gravata durante a semana, e isso tem sido uma prática normal. Como é que a igreja vai caminhar nesses últimos dias? Como é que os obreiros vão seguir aquela palavra que diz: esposo de uma mulher só, homem digno, homem irrepreensível, de caráter limado? Ah, pastor, mas é legal, a gente se sente bem aqui na terra, sim. Mas eu quero ver quando nós entrar, ou tentar entrar lá nas mansões celestiais. Essa palavra aqui, ó, é que vai ser a primeira para fazer, para passar. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos nos converter de novo nesses últimos dias, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
ser leve para nós naqueles dias. Quando eu digo nós, eu digo para esse corpo de obreiros aqui, ó. Esse corpo de obreiros aqui, ó. Precisamos, pastor, a igreja ela tem que militar, ela tem que caminhar, sim, mas ela tem que ser luz. Vai caminhar como luz, não vai ser fácil, não vai ser difícil. Você acha que vai ser fácil? A guerra começa dentro da tua própria casa. A guerra começa dentro da tua própria casa. A guerra contra o teu eu, contra o teu ego. A guerra contra a carne. Mas você precisa vencer essa guerra. Que adianta nós pregar? Que adianta nós falar para lá, se o problema está aqui dentro? Precisamos arrumar a casa, precisamos consertar a casa, precisamos botar em ordem a casa. Pastor, a casa já está sem luz, precisamos acender a lamparina. Dá uma olhada onde é que está a tua lamparina. Dá uma olhada se tem reserva na lamparina, se tem azeite na lamparina. Se não tem, busca reserva. Busca reserva enquanto é tempo. Jesus não vai vir buscar uma meretriz, Jesus não vai vir buscar uma Babilônia, Jesus não vai vir buscar uma prostituta, Jesus não vai vir buscar não qualquer uma não. Jesus vai vir buscar a noiva, adornada, a vestida de branco. Os anjos, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir. Pastor, um clarão como nunca foi visto neste céu. Os cristãos vão ver. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num corpo glorificado. Parece que eu estou vendo, hoje a gente tem uma dorzinha, né, nas costas, uma dorzinha na perna, uma dorzinha na cabeça. Hoje a gente tem um probleminha assim, mas naquele dia, mas eu quero dar cada pulo, mas eu quero dar cada pinote. Por quê? Porque eu não vou ter mais problema de saúde. Eu não vou ter mais problema de saúde não. Pastor, aquele dia, hoje eu canto todo desafinado. Pastor, eu hoje não consigo acertar a minha voz. Mas naquele dia, a Bíblia diz que nós ali ressuscitaremos num corpo glorificado. Imagina a voz que nós teremos para adorar o nome do Senhor. Irmã Maricone, venha adorar o nome do Senhor naquele meu louvor. Imagina a voz que nós teremos. Imagina o coral que nós iremos cantar. Imagina, nós não estaremos mais sozinhos. Nós estaremos ali junto com os anjos, no coral, adorando o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se coloca de pé. Aleluias. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor está às portas. Pastor,